Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Olá pessoal, eu sou a professora Gabriela Tofanello, professora de literatura. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre a minha formação, procurem, acessem o site aqui do Instituto Alves e também outras aulas que nós temos aqui disponíveis de literatura para os principais vestibulares do país. Hoje, como já podemos ver no trechinho que eu falei, nós iremos falar de O Cortiço, do Heloísio Azevedo, uma das clássicos da literatura. Para passar para vocês um pouquinho o roteiro, como que será essa aula, quais pontos eu falarei durante esta aula, eu irei passar por o autor, uma discussão entre o autor, o período literário em que está inserido, quais são os contextos históricos dessa época. Logo depois, algumas características da narrativa, como o espaço, o tempo, que são determinantes nesta obra, as personagens e, por fim, alguns trechos e características que eu considero fundamental que vocês leiam, que vocês tenham acesso à linguagem do autor. E esta obra, pessoal, é uma das principais em que a linguagem é determinante, em que o jeito que o autor escreve é fundamental que a gente veja alguns trechinhos, que a gente realmente tenha acesso à obra e não somente a um resumo e a uma análise, certo? Então, para começar, eu preciso falar para vocês o seguinte, que o naturalismo muitas vezes é deixado meio de lado, o naturalismo às vezes a gente esquece dele. Por quê? Porque ele está no mesmo contexto histórico que o realismo. E no realismo nós temos o grande Machado de Assis, certo? Então, a hora que passa ali, a hora que a gente está estudando as escolas literárias, nós temos ali o romantismo, logo depois o realismo. E aí, que fica meio ali em segundo plano o naturalismo, que aconteceu ao mesmo tempo. E só que o naturalismo é muito importante, ele tem muitas das características do realismo, só que com algumas a mais, certo? As duas escolas literárias surgiram ali em 1881, tiveram como marco inaugural o realismo, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e o Mulato, em 1881, do Heloísio Azevedo, no naturalismo. Então é o mesmo ano, o mesmo marco histórico, 1881, final do século XIX. O que acontece? Qual escola veio anterior? Qual escola foi anterior a essas duas? O romantismo. Então, o realismo e o naturalismo, ambas surgem para contestar o romantismo, para contestar a idealização dos personagens, para contestar aquele final em que tudo dá certo. Mas quais são as diferenças que nós vamos ter entre o realismo e o naturalismo, então? Vejam só esse slide. Nós temos que no realismo há uma análise psicológica dos personagens, uma análise profunda, um personagem bem construído, um personagem sempre ali com muitas características, os chamados complexos, Nós temos o Brás Cubas, nós temos a Capitu, o próprio Bentinho, nos livros do Machado de Assis. Só que essa análise psicológica se dá justamente porque o foco do realismo é no indivíduo. É um romance bem individualista, bem focado nos problemas pessoais de cada um. E mais, no realismo nós temos que as camadas da sociedade que são retratadas são da elite. Como que nós sabemos disso? Nós vemos um Brás Cubas, lembram da história do Memórias Póstumas de Brás Cubas? Um Brás Cubas que nunca trabalhou, que ele mesmo se orgulha ao final de dizer que nunca precisou comprar o pão com o suor do seu rosto. Então nós temos um Brás Cubas ali, viveu de herança, nunca trabalhou na vida. O Bentinho também. O Bentinho vai trabalhar, o Bentinho vai ser advogado em Dom Casmurro, porém ele vinha já de uma família rica, ele vinha de um certo prestígio social. Então o realismo trata ali mais da elite. O que nós temos no naturalismo? Nós teremos classes subalternas, nós teremos ali os chamados marginalizados, que estão à margem da sociedade, certo? Retratando mesmo uma miséria da população. Então a cidade é a mesma que os dois autores se tratam, é Rio de Janeiro, mas é um Rio de Janeiro bem diferente um do outro. E nisso o naturalismo vai ter um foco no coletivo e um foco em problemas sociais e não de cada indivíduo. E também essa análise vai chegar a ser mais comportamental e não psicológica. Essas são as principais diferenças do realismo para o naturalismo. Só que o naturalismo
ele vai ter algo em comum com o realismo, então vai ser o pessimista, falar da realidade como ela é, sem idealização, mostrar como o ser humano pode ser mau, como pode ser interesseiro, perverso, ganancioso, adúltero, todas essas coisas que nós já temos no realismo. Mas o que vai ser determinante para uma obra ser chamada de naturalismo? O cientificismo. Esta é a palavra do naturalismo. O cientificismo era na verdade, era o contexto histórico da época, certo? Era uma época de grande valorização do cientificismo. Então, nós vemos aqui nos próximos slides algumas das correntes filosóficas que surgiram ali, mais ou menos nesse contexto histórico, que o naturalismo vai se embasar muito. Nós temos, por exemplo, o positivismo do Augusto Comte, nós temos o próprio marxismo do Marx, nós temos o evolucionismo do Charles Darwin, que já é mais conhecido por todos, mas a principal é o determinismo, tá? O que é o determinismo? Eu vou falar para vocês, bem basicamente, o que é o determinismo aqui, pensando mais na literatura, certo? É basicamente que o homem é influenciado pelo meio em que ele está, né? O meio social vai modificar o ser humano. Então, fazendo uma analogia bem assim, o que seria? Você pode ser a pessoa na sua vida inteira muito honesta, muito certinha, muito com caráter exemplar, mas você é colocado em um ambiente corrupto, por exemplo, é como se não houvesse salvação. Todo o seu caráter ali vai ser deixado de lado e você vai naturalmente se tornar uma pessoa corrupta como todos ali do meio. Seria basicamente isso. E não é só um pano de fundo, essas questões científicas não é só um pano de fundo como era no realismo. Aqui, ela é determinante para a história. Por isso nós temos os chamados romance-tese no naturalismo. O que significa isso? Eles vão usar a literatura para provar, o autor vai querer usar um método científico para escrever literatura, certo? Então, usando muito da racionalidade, por isso, essa grande influência do cientificismo. Pensem só, usar a literatura como um experimento, certo? Como se fosse, vou mostrar para vocês aqui uma sociedade, nós vamos fazer experimentos nela, certo? Esse é o romance-tese do naturalismo. Outras, aqui eu já falei um pouco do ambiente coletivo, e por ser esse ambiente coletivo, pensem comigo, o cortiço, né? Então já mostra ali várias pessoas, várias famílias morando, não é só a família, uma família vai ser retratada, vão ser várias, não é um personagem, dois, são vários. E os principais temas também tem a ver um pouco no realismo, já falo um pouco desse tema, mas aqui é mais assim acentuado. Quais temas? Desejo, loucura, violência, miséria, traição, exploração e sexualidade. Exploração do trabalhador, então também vai de acordo aqui com as teorias que eu falei da época, como o marxismo, por exemplo. Então, uma das características assim fundamentais também do cortiço, do Aloysio Azevedo, do naturalismo no geral, é chamada zoomorfização, ou zoomorfismo, ou animalização. Pode aparecer com um desses três nomes. O que significa isso? Que o ser humano, nesta obra, neste período, ele vai ser tratado como um animal. Ele não só vai ser parecido ali, ou comparado a um animal, na verdade, ele vai ser tratado como se ele tivesse digamos assim, instintos animais. Então ele não age com razão, ele não age pensando. É como se ele criasse uma justificativa ali para algumas ações das personagens. É instinto. É mais forte do que ele, entenderam? Então essa é uma das características assim principais que a gente precisa ter noção ao falar de O Cortiço. Eu vou falar um pouquinho das características do romance e uma principal, o espaço, que nós já temos no próprio título, né, o cortiço, e o tempo também é muito importante. Nós temos que se passa em um cortiço do final do século XIX, no Rio de Janeiro. Só que tem um detalhe, não é colocada uma data no livro, mas tudo indica que acontece realmente ali conforme o autor está escrevendo em 1881. Por quê? Porque, por exemplo, nós vamos ter a questão da escravidão, que não teve abolição ainda. Nós teremos essas discussões no livro. Então a gente vê que não passa disso. Ele escreve mais ou menos ali nessa época mesmo, certo?
Nós temos um grande desenvolvimento da cidade, um problema, vai mostrar um problema social das habitações do Rio de Janeiro, então vai mostrar ali muitas migrações, pessoas que estão ali saindo da zona rural e vindo para a cidade, não tem onde morar, então começa um problema habitacional muito grande, e nesta época os cortiços são famosos, são muito famosos no Rio de Janeiro por hospedar, por sendo barato, muitas pessoas ao mesmo tempo, uma família inteira, só que também, claro, em uma grande miséria, certo? Aqui nós temos um exemplo de um cortiço, né, uma estalagem, é falado aqui, mas é como se fosse o cortiço do nosso livro, que está disponível no Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro. Então nós temos aqui no final, aqui já na verdade essa foto é do começo do século XX, 1906, mas seria mais ou menos isso, é isso que eu imagino quando eu leio o livro. Eu imagino vários quartos em volta, assim, várias casinhas, e vejam só, várias pessoas nessa foto, varal de roupa passando no meio, todo mundo ali, um ambiente coletivo, certo? É bem isso, essa retratação do que seria o cortiço na época. O tempo do livro é linear. Ele é contado, ou seja, ele é contado de acordo com os fatos vão acontecendo. Não há uso de volta ao passado, de flashbacks, nada assim, como era muito comum no realismo com Machado de Assis. Isso não acontece, o tempo é linear. Se passa também no bairro do Botafogo, então especificamente tem esse bairro no livro. E neste bairro é onde nós teremos o cortiço. O cortiço, claro, é o grande ali, principal ali da obra, mas nós teremos ao lado uma disputa. Por quê? Nós teremos um sobrado sendo construído. Então, um sobrado ali de uma burguesia ascendente contra os miseráveis ali do cortiço. Então, vai gerar uma disputa entre os donos, tanto do cortiço quanto do sobrado. Mas o sobrado fica ali em segundo plano mesmo assim. O narrador, pessoal, é em terceira pessoa. Só que é uma terceira pessoa, ou seja, um observador, ele não participa da história, ele não narra a sua própria história, ele só narra o que os outros personagens estão fazendo. Mas é um narrador chamado onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, ele sabe o que os personagens sentem, ele sabe o que os personagens pensam, sonham, e sabe de todos os personagens. E mais do que isso, ele é um narrador chamado assim, intruso. Ele dá opinião. Sabe? Ele não é uma pessoa ali narrando, mas ele dá opinião. Veja um exemplo. Pobre mulher, chegar ao extremo dos extremos, coitada, já não causava dó, causava repugnância e nojo. Então vejam só, ele não só narra, ele dá a opinião dele. E ele é bem irônico, bem assim, o jeito que ele fala, e bem coloquial também. A linguagem é bem coloquial. O que significa coloquial? Fala do dia a dia, não é nada culto, elevado, porque está representando mesmo classes mais baixas ali. Ah, não pode iludir-se. Vejam só o jeito que esse narrador é, então, tratado no livro. Coloquei também 3 trechinhos sobre a característica principal que eu falei, que é zoomorfismo, né? Ou animalização. A gente precisa ver como que isso é tratado no livro. Vejam só esses 3 trechos. Não era a inteligência nem a razão o que lhe apontava o perigo, mas o instinto, o faro sutil e desconfiado de toda fêmea pelas outras, quando sente seu ninho exposto. Então a mulher é fêmea, não fala mulher, fala fêmea, certo? Com verdadeira satisfação de animal nocivo. Vejam só o jeito que ele retrata ali as personagens como animais nocivo. E, para finalizar, aglomeração de machos e fêmeas. Trouxe 3 trechos para ilustrar, mas nós achamos exemplos disso durante o livro todo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os personagens, pessoal. Qual que é o personagem principal deste livro? É o cortiço. É isso que eu acho genial nessa obra, é o que eu acho muito interessante, o jeito como o cortiço é tratado no livro. Então eu li um trechinho inicial lá no começo da aula que falava: o cortiço acordava, né, abrindo não os olhos, mas as portas e as janelas. Então é o cortiço como se tivesse ação. É claro que aqui nós temos um processo de figuras de linguagem, por exemplo, chamado personificação ou prosopopeia, também é outro nome que se dá, em que algo inumano adquire características humanas para representar um todo, né, para representar as pessoas. Então, claro que a hora que fala o cortiço acordava, quer dizer de todas as pessoas que estão ali. Porém, o cortiço é o principal do livro, tá? O cortiço é o personagem principal. Vejam só,